Bom dia! E aí, gente? Tudo bem? Olá, meu nome é Vivian Feldman, eu sou chefe confeiteira. Sejam bem-vindos a mais um Café com a Vivi. E a minha missão aqui é ajudar você a transformar a cozinha da sua casa em um negócio de confeitaria. Se esse é seu interesse, você está caindo aqui de paraquedas, me segue, não perde nenhum conteúdo. E toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, a gente tem um encontro marcado aqui para conversar sobre tudo que você precisa saber sobre confeitaria. Às vezes é papo, às vezes é tirar dúvida, às vezes é receitinha. Mas esse nosso compromisso permanece toda quinta-feira, às 8 horas da manhã. E aí, gente, tudo bem? Tô gata, obrigada. Como hoje eu não vou cozinhar, eu deixei o cabelinho solto. Obrigada, Valéria. Chique, né, filho? Obrigada, amor. Hoje nós vamos falar sobre 2 ingredientes, viu? Vamos falar sobre a importância de 2 ingredientes da confeitaria e as funções deles nos nossos produtos. Fala, você quer dar oi? Oi, Ó quem tá aqui hoje, gente. Vem aqui dar um oi. Fala, bom dia, gente. Bom dia. Caí da cama. Fala, acordei cedo. Fala, vamos todo mundo aprender um pouquinho com a mamãe agora, no café? Sim. Então vamos, então tá bom. Gente, você vai querer ficar aqui, é isso? Ou você vai ficar lá assistindo? Pode. Gente, tudo bem? Bom dia, obrigada por estarem aqui. Tá todo mundo te dando bom dia, Bru. Bom dia, gatinho. Gente, é o seguinte. Eu quero pegar, ó, pra não dizer que não é o café com a Vivi mesmo, ó, o meu pãozinho aqui, ó, com queijinho branco. Café mesmo. Gente, é o seguinte. A gente conversa aqui sempre sobre como gerar renda com confeitaria da cozinha da sua casa, né? E isso envolve, entre muitas outras coisas, obviamente, fazer um excelente produto, um produto de qualidade para você vender, né? Claro que é um conjunto, né? Você gerar renda é um conjunto. Você tem que saber técnica, você tem que saber fazer bons produtos, você tem que saber precificar, você tem que saber tem que saber divulgar, tem que saber ir atrás de clientes, né? Agora, também não adianta saber fazer toda a parte teórica, divulgação, planilhar, custos e precificação, se o produto não é bom, né? E como vocês me perguntam muito sempre sobre substituição de ingredientes, sobre por que que eu posso, por que que eu não posso, pelo que eu posso substituir, eu queria começar a conversar com vocês em alguns momentos sobre a importância de cada ingrediente dentro da massa, dos cookies e, na verdade, de qualquer produção na confeitaria, tá? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre ovos e açúcar, tá? Coloca aqui pra mim nos comentários, vocês sabem quais são as funções desses 2 ingredientes nas massas na confeitaria? Coloca aí embaixo pra mim. Vou tomar um golinho de café e esperar pra ver se alguém sabe quais são as funções desses 2 ingredientes, ovos e açúcar. Põe aí pra mim. Coloca aí pra mim. O que vocês acham? Não tenham medo de errar. O mais importante é a gente bater esse papo e eu já vou explicar tudo isso pra vocês. Vou falar primeiro sobre ovos, depois eu vou falar sobre açúcar. Tá bom, gente? Ninguém? Estrutura. Boa, Thaís. Exatamente. Estrutura é uma primeira função. Pode substituir açúcar? Não, não vamos falar sobre isso ainda, tá bom? Outra pessoa falou sobre estrutura, muito bem. A Rosária falou, não sei, só sei que ovos engrossam, e isso já é uma função, sim. Gente, é o seguinte, a lista... Vamos falar sobre ovos primeiro, tá bom? A lista de funções dos ovos é imensa, tá bom? Então, vamos começar a falar... Liga, tem alguém falando aqui biscoiteria, boa. É isso aí. Açúcar e estrutura, ovos da liga, boa. Boa. Então é o seguinte, vamos começar falando um pouquinho sobre ovos, tá?
primeira coisa que a gente pode falar que os ovos dão e que vocês já colocaram aqui é estrutura, né? Por que que ovos dão estrutura? Por vários motivos. O primeiro motivo é que ovos contêm proteína, principalmente na clara, né? E essa proteína coagula, ela endurece. Igual quando a gente faz um ovo mexido, cozido e tal, o ovo endurece. Ele faz a mesma coisa dentro da sua massa, seja de cookie, seja de bolo, em qualquer massa. Então ele dá essa estrutura, porque ele endurece, né? O outro jeito que ovos dão estrutura para as nossas massas é através da incorporação do ar, né? Então, quando a gente bate, principalmente as claras, elas incorporam ar, né? E aí, com esse ar incorporado, na hora que o nosso produto entra no forno, por exemplo, né, ele cresce, porque o ar incorporado, com o calor, ele sobe, empurra o produto para cima, qualquer produto, tá, gente? Inclusive cookies. Empurra para cima, e aí na hora que coagula as proteínas, ele segura essa estrutura inflada, vamos dizer assim, sem deixar que colapse, né? Então, os ovos ajudam na estrutura de várias formas, né? Uma outra coisa que ovos colaboram é com estabilidade, né? Exatamente por conta... vocês sabem que na gema, a gema do ovo tem gordura, né? E tem também um produto, não é produto, mas contém lecitina também, tá? Não sei se já ouviram falar em lecitina de soja. Muitos produtos, quando vocês vão ler na embalagem, tá dizendo que tem lecitina de soja como estabilizante. A lecitina, ela é um estabilizante. E a gema do ovo contém lecitina naturalmente. Então, quando você tem um produto com gema de ovo, tá? A lecitina ajuda a dar estabilidade, além de ajudar na emulsão de ingredientes. O que é a emulsão? É um ingrediente se incorporar ao outro, né? Então, por exemplo, como que você mistura água e óleo? Não mistura, né? Você pode até mexer assim, mas na hora que você para de mexer, eles não se separam. Lecitina faz com que esses dois consigam se unir, tá? Então, ele, além de dar, né, aquela estabilidade, de deixar tudo do jeitinho que deveria estar dentro da massa, na composição dos ingredientes, né? Ele faz isso, ele ajuda a dar essa estrutura de novo por conta de emulsionar direito todos os ingredientes. Então, ingredientes que estão lá dentro, que normalmente não se misturariam, a lecitina presente na gema do ovo faz com que eles se misturem. Tá dando para entender? Vocês estão me acompanhando ou vocês estão dormindo aí, me assistindo e dormindo? Outra coisa que ovos fazem, eles engrossam, né? Então, toda essa combinação de lecitina, proteína, gordura, faz com que ele engrosse, ele deixa espesso e ajuda a dar textura nas nossas massas. Não é verdade? Ele dá textura. Estão falando que sim, beleza, ótimo. Bom dia para quem está entrando agora. Cheguem mais, cheguem mais. Então, ó, já falamos de ovos que eles dão estrutura, porque tem proteína e coagula. Já falamos de ovos que dão estabilidade, né? Porque por conta dos ingredientes... Peraí, desculpa, gente. Depois eu falo com você, Graça. Graça, que falou que comprou o curso com outro e-mail. Depois eu falo isso com você fora da live, tá bom? Não fica tranquila que vai dar certo. Então, a gente falou também que os ovos ajudam a engrossar, eles também ajudam a emulsionar, juntar um ingrediente ao outro. Outra coisa que os ovos dão é umidade, porque as claras têm bastante água. Clara é mais de 90% água. Então, eles também colaboram com umidade na sua massa. Ovos colaboram com o crescimento. Como que ovo colabora com o crescimento?
Porque quando a gente bate as claras em neve, ela incorpora ar. O ar não entra na massa sozinho. A gente não tem como incorporar ar numa massa sem a ajuda de outro componente. As claras são um dos melhores componentes para incorporar ar à massa. Então, na hora que a gente bate a clara do ovo e incorpora ar, esse ar que dentro do forno sobe, ajuda no crescimento das massas, né? Então, crescimento. A clara, gente, os ovos, enfim, mas a clara também servem como cola. Quantas vezes a gente não faz receitas que a gente passa clara ou passa ovo batido em cima para colar alguma coisa, seja para colar a massa nela mesma, né? Ou para jogar um açúcar em cima, não é verdade? Então também serve como cola. Olha que loucura, né? Os ovos também dão sabor, porque a gema tem gordura, tem um monte de sabor ali no ovo. Os ovos também colaboram com um pouquinho de cor, por conta da gema. Então, às vezes a gente pincela, né, a gema em cima de um produto para ele ficar com aquela cor bem douradinha dentro do forno. Então, olha só, vou dar a lista do que eu falei só sobre ovos. Estrutura, estabilidade, engrossamento, não sei se existe essa palavra, emulsão, umidade, crescimento, cola, cor e sabor. Olha a quantidade de funções que os ovos podem trazer para os nossos produtos. Então, quando a gente pensa, eu não tenho ovo, não vou usar. Ou a receita pede por 2 ovos, mas eu só tenho um, vou usar um. Por isso, gente, que a gente não pode simplesmente achar que vai dar tudo certo se a gente não seguir a receita, se a gente simplesmente mudar os ingredientes, se a gente simplesmente usar mais ou simplesmente usar menos. Porque aquele produto lá dentro da estrutura da nossa receita tem papéis muito específicos, né? Olha a quantidade de coisas que a gente já falou que os ovos trazem para as nossas receitas. Então, se a receita pede por 2 e você usa 1, você simplesmente está usando pela metade. Você está adicionando tudo isso que a gente falou que precisa só pela metade. Metade do crescimento, metade da estrutura, metade da emulsão. Entende? Então não pode simplesmente, a não ser que você entenda o que esse ingrediente está fazendo dentro do seu produto, para poder mudar de forma estratégica. Eu quero isso, então eu vou mudar desta forma. Aí sim. Porque você entende como funcionam esses ingredientes e aí você vai usar, tirar, colocar, né, substituir de forma consciente, de forma estratégica. Entende? Vocês estão entendendo aqui? Estão me acompanhando? Sim, muito legal. Realmente não temos noção da função de cada ingrediente. Legal. Deixa eu ver aqui. Então, aqui tem alguém perguntando sobre substituição de ovos nas receitas. Então, com base em tudo que eu falei, o que a gente tem que fazer para substituir ovos em receitas? A gente tem que achar substitutos que tragam a mesma função que o ovo vai fazer lá, concorda? Para você poder tirar o ovo e substituir. É claro que não é em todas as receitas que a gente precisa de todas essas funções, concorda? Então, vamos supor que o que eu quero nessa receita com os ovos é estrutura. Então, que outros ingredientes existem que dão estrutura e que não sejam ovos? E aí, você pode pensar em vários. Desculpa, caiu aqui o negócio. Você pode pensar em vários. Farinha dá estrutura, até açúcar. A gente vai falar sobre açúcar. Tem outros ingredientes. Então, você vai lá, vai pensar e vai fazer seus testes. Porque o ovo, ele tem uma consistência, uma textura, uma quantidade. Quando você vai substituir, você vai precisar pensar em tudo isso e fazer os testes, não tem jeito. Não tem como escapar, gente, de estudar e de fazer os testes, não é verdade? Tá? Eu quero usar, porque eu quero fazer um produto que não tenha nada de origem animal, eu quero fazer algo vegano. Aí a gente sabe que existem algumas possibilidades. Por exemplo, para incorporar ar, você pode usar aquafaba. Quem sabe aqui o que é aquafaba? Sabe aquele líquido do grão de bico?
Sabe quando você compra o grão de bico na lata ou na caixinha e vem aquele líquido todo? Aquilo se chama aquafaba. Quando você bate aquilo, ele fica igualzinho clara em neve. Então você pode bater a aquafaba, por exemplo, para substituir a clara quando você ficar querendo adicionar ar. Então depende do que você quer trazer para sua receita com aquele ovo, você vai encontrar um substituto que traga aquele efeito, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom dia, chefe querida. Muito bom dia. Deixa eu ver. Professora, tem como colocar pra gente dar print? Achei maravilhosa a lista. Print não tenho como colocar, porque tem que ficar escrito assim. Mas a live vai ficar salva. Então, depois que eu deixar salva essa live, você salva ela aí no teu Instagram. Tá bom? Eu posso, sabe o que eu posso fazer sim? Eu posso deixar uma listinha. Na hora que eu for salvar, eu deixo nos comentários, ali na legenda, tá bom? Eu deixo sim. Deixa eu ver aqui mais. Que aí eu vou falar sobre açúcar ainda, hein? Atrasada, mas cheguei. Bom dia, bom dia. O importante é chegar, gente. Alguma outra dúvida sobre essa questão dos ovos? Vocês entenderam essa questão dos ovos? E como é importante a gente entender a função de cada ingrediente e não simplesmente sair tirando, substituindo, usando menos? Vou esperar vocês falarem enquanto eu dou uma mordida no meu pão. Bom dia para quem tá chegando agora. Tô esperando saber se vocês entenderam. Ou se ainda tem dúvida. Porque eu não posso falar de boca cheia. Bom, não vi dúvidas, vamos seguir. Quero falar com vocês agora sobre um ingrediente super controverso. O açúcar. Não controverso, mas é um que vocês gostam muito de pedir para... Quantas vezes eu ouço vocês ou as pessoas em geral me dizendo assim: ai, nossa, eu tô achando que é muito açúcar nessa receita, vou tirar um pouco, vou usar metade. Quem aqui já fez isso, coloca aí pra mim, eu. Ou já conhece gente que fez? Hein? Deixa eu ver que eu tô olhando. Beleza. Já fiz, ó lá. Vamos falar agora sobre a função do as funções do açúcar em uma massa? Vocês vão ficar bestas, de queixo caído. Gente, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês sobre açúcar. O açúcar, tá? Ele prende umidade. O açúcar, ele puxa umidade, tá? O que acontece? Como ele puxa a umidade para ele prende umidade dentro dos produtos. Então, o açúcar que tem dentro da sua massa, de bolo, de cookies, de tudo, ele faz com que o seu produto permaneça úmido por muito mais tempo. Ele posterga que o seu produto fique seco, ressecado ao longo do tempo. Claro que isso vai acontecer. Mas como o açúcar segura a umidade, o seu produto leva muito mais tempo para ressecar. Ou seja, fica muito mais tempo úmido. Então, essa é uma das funções do açúcar, reter umidade dentro da massa de vocês. Tá? Não tô nem falando sobre adoçar, tá, gente? A parte do açúcar deixar doce, a gente já sabe, eu não vou nem falar sobre isso, tá? Olha outra coisa que o açúcar faz. Ele faz com que as nossas massas fiquem mais macias. Por que que o açúcar deixa as massas mais macias? Porque o açúcar ajuda a prevenir, a inibir o desenvolvimento do glúten. Lembra que na farinha de trigo tem uma proteína que se chama glúten? O glúten, quando ele é muito desenvolvido, ele cria uma rede elástica que dá uma resistência aos produtos. Então, por exemplo, olha o meu pão aqui. O meu pão. Essa rede firme que o pão tem, essa coisa firme da casca, daquele miolo, né? Aquilo é desenvolvimento de glúten, tá? Quanto mais glúten que é desenvolvido,
menos macio é o produto final. E o açúcar, ele inibe o desenvolvimento do glúten. Então, com isso, ele ajuda você a ter um produto mais macio. Então, prestando atenção, coloca aí pra mim, hein? Outra coisa, principalmente para os cookies, olha que legal isso aqui. Acabei de explicar para vocês que o açúcar, ele retém umidade, certo? Ele puxa umidade. Então, nos cookies, o açúcar ajuda, por exemplo, na estrutura. Ele ajuda a prevenir que o seu cookie esparrame tanto. Porque ele segura aquela umidade da massa. Se ele não estiver lá, ou se ele estiver lá em menos quantidade, essa umidade, esse líquido, vai estar mais solto pela massa, fazendo com que o seu cookie esparrame, por exemplo. Olha que interessante. Quando que a gente ia imaginar que o açúcar presente no cookie pode ajudar a dar a estrutura dele? Tá vendo que legal? Tudo bem, meu amor? Tudo? O que você pegou? Eu peguei leite. Você pegou leite sozinho? Parabéns. Vem aqui dar um oi. Quer dar um oi? Cuidado aí, tá? Cuidado aí no fio. Vocês sabiam disso, gente? Que mais que o açúcar dá? Oi, tá. Que mais que o açúcar traz pra gente? Sabor. Claro, né? O açúcar traz sabor, não só porque ele é doce, mas porque ele realça o sabor dos outros ingredientes também, né? Assim como o sal faz isso, o açúcar também, né? Por isso que, claro, ele tem que estar em equilíbrio, sem dúvida nenhuma, né? Outra coisa que o açúcar traz, cor, né? O açúcar carameliza. Não é verdade? Ele não vira caramelo quando a gente coloca ele no fogo? A mesma coisa, o açúcar que está presente dentro do seu cookie, do seu bolo e tal, ajuda a fazer aquele dourado bonito, tá? Então ele também ajuda com cor. Que mais? Nossa, professora, quanta informação importante. Live maravilhosa. Faz mais live assim. Farei, Neia. Obrigada. A gente vai fazendo assim, viu, gente? Esse momento nosso de café com a Vivi, toda quinta às 8 da manhã. Toda quinta às 8 da manhã, gente. As últimas eu tenho feito receitinha, né? A passada eu falei sobre xícaras e colheres. Hoje eu tô trazendo isso. E aos poucos eu vou trazendo, não necessariamente uma atrás da outra, mas eu vou trazendo as funções de todos os ingredientes, tá? Porque é importantíssimo a gente saber disso. E eu tô feliz que vocês estão gostando e percebendo a importância da gente conversar sobre isso. Tá bom? Que mais que o açúcar traz? Hein? Engordamento. O Bruno falou engordamento. É isso, filho? O açúcar traz engordamento se você comer em excesso só, né? Assim como tudo. Se comer muito, exatamente. Que bom que aqui em Barcelona é mais tarde. Oi, meu amor, o chefe Marcos, é você, seu lindo! Vou mandar coração pra você. Deixa eu ver. Ah, eu desativei o negócio do coração. Meu querido, que bom, obrigada por me prestigiar na minha live, lindo. Amando, saudade de você também, meu querido. Que gostoso. Gente, então vamos lá. Açúcar. Açúcar traz sabor. Açúcar traz umidade. Açúcar traz estrutura. Açúcar traz maciez. Açúcar traz cor. Açúcar traz sabor. E açúcar também traz estabilidade, porque quando você coloca o açúcar ali na clara em neve, ou o açúcar naquele creme de leite que você bate, não fica mais estável? Uma coisa é clara de ovo batida pura, ela fica mais instável, né? Ela fica mais molenga e tal. Na hora que você coloca açúcar e bate junto e forma aquele merengue, não fica muito mais estável? Então o açúcar, ele também traz essa estabilidade, certo? Então, posso simplesmente falar, ai, tô achando que tem muito açúcar nessa receita, vou tirar metade. Pode fazer isso? Coloca aqui pra mim. Coloca aqui pra mim se pode fazer isso. Ai, quanto açúcar, vou colocar metade. Outra coisa que é interessante sobre açúcar, tá, gente? Cada tipo de açúcar também muda um pouco. Não pode, muito bem. Tá prestando atenção. Eu fazia, não vai mais fazer.
Não pode, é isso aí. Eu que não. Boa, não. Ai, gente, então é isso. Se você tira o açúcar, você tira a umidade, você tira a cor, você tira a maciez, você tira a estrutura, tá? Por exemplo, sobre a estrutura, com aquela questão da umidade, o açúcar mascavo, por exemplo, ele dá mais estrutura que o refinado. Então, por exemplo, se você faz um cookie só com açúcar refinado, esse é um cookie que vai esparramar mais no forno do que um cookie que também tem açúcar mascavo. Olha que interessante, tá? Então, para quem aqui é da imersão, quem aqui é da imersão lucrando com cookies da cozinha da sua casa, vocês sabem que logo de cara tem as primeiras receitas do curso. Entre elas tem uma que é o cookie de limão siciliano com blueberry, que é o citrus berry, que é um cookie que só vai açúcar refinado. E vocês percebem que ele esparrama um pouquinho mais do que os outros. É porque ele não tem o açúcar mascavo na composição, tá? Agora, olha que importante a gente saber disso. Se você sabe disso, gente, por que só esse meu cookie esparrama mais que os outros? O que está acontecendo? Eu estou fazendo errado? Se você já sabe, é porque ele só tem açúcar refinado. Tudo bem deixar ele assim? Ou eu quero mudar isso? Eu quero que ele esparrame menos. Se eu quero que ele esparrame menos, o que eu posso fazer? Posso substituir um pouco por açúcar mascavo? Posso, mas talvez eu não queira mudar o sabor dele. Posso aumentar um tico de nada de farinha de trigo? Posso. Posso mexer no ovo? Ou seja, quando você conhece a função desses ingredientes, aí você tem a liberdade, você tem a autoridade de não só modificar receitas que você já tem e que quer mudar por algum motivo, como desenvolver suas próprias e novas receitas. Então, quando vocês me falam assim, muitas vezes, nossa, como você é criativa, como você não tem essa criatividade para trazer coisas tão novas, importantes e tal. Tudo bem, tem a criatividade, mas muito dessa criatividade, gente, é conhecimento. Eu conheço os ingredientes, então eu sei como utilizá-los dentro das minhas produções para ter o resultado específico que eu quero, né? Então, eu não sei quem lembra, quem participou da maratona aqui, eu não sei, mas lembra que o meu método Vivian Feldman, Faça e Venda de Cookies, ele é baseado em 5 pilares. Um desses pilares é o conhecimento, tá? Lembra que não é um desses pilares criatividade. Porque a criatividade, ela vem, ela surge junto com o conhecimento, com a prática. Uma vez que você tem segurança no que você está fazendo e conhecimento do que você está fazendo, você fica criativo. Você fica, porque você conhece, você entende o que você está fazendo ali, né? Live importantíssima para que possamos entender o fator da substituição dos ingredientes. Não é só querer substituir, é entender e saber se pode. Boa, Neia, é isso aí, resumiu tudo. É muito bom. E aí, alguma dúvida sobre o que a gente está falando aqui, sobre o que eu falei até agora, sobre ovos e açúcar? Vocês querem voltar pro ovo ali? Eu vi que teve... Quando eu comecei a falar do açúcar, teve gente que falou de ovo de novo. Então, se tiver alguma dúvida, pode falar. Gente, desculpa, isso aqui é rinite, tá? Não sou eu tirando caca do nariz, não. É a pessoa da rinite. E aí, no outono, vocês sabem, né? E aí, alguma dúvida sobre essa questão de ovos e de açúcar? Fala aí pra mim. Outra função, vou voltar aqui no ovo que eu lembrei agora. Outra função que os ovos têm, principalmente a clara, é de geleificar. E muita gente pergunta... Peraí que eu já vou responder essa aqui. Muita gente que trabalha com confeitaria, com culinária vegana, usa a clara... Ai, perdão. Usa a... Não, eu falei bobagem. A clara, ela é um gel, ela geleifica. E aí, na confeitaria vegana, para substituir a clara, muitas vezes a gente faz aquela misturinha de água com chia. Porque vira aquele gel que imita a clara. Então, a clara também faz isso, ela ajuda a geleificar as coisas. Sabe, como se fosse uma gelatinazinha? Cheiro do ovo na receita é normal? Vamos lá. Ovo tem cheiro de ovo. Agora, cheiro ruim de ovo não é normal.
Tá? Então vamos lá. Vamos pensar em outra coisa para vocês entenderem bem o que eu tô falando. Peixe, por exemplo. Peixe tem um cheiro de peixe, mas não é ruim o cheiro. Quando o cheiro é desagradável, é porque alguma coisa está errada, tá? Então, no caso do ovo, se o cheiro que você está sentindo não é agradável, claro que se o ovo não está estragado, pode ser um ovo que não está mais tão fresco. À medida que o ovo vai perdendo frescor, ele vai ficando com um cheiro mais forte. Então, se você pega ovos bem frescos, eles não têm um cheiro forte. Tá bom? Não tem. Ok? Então, não tem que ser normal o cheiro do ovo estar na receita. Principalmente em receitas que a proporção de ovo é muito menor que a dos outros ingredientes. Então, por exemplo, bolo, cookie, que é uma quantidade mínima de ovos comparados aos outros ingredientes, não faz o menor sentido ter cheiro. Agora, se você vai falar sobre quindim, doce de ovos, enfim, tal, aí é claro que você pode ter um pouquinho mais desse cheiro, tá? Mas se você usar ovos bem frescos, não vai ter cheiro, tá? Oi, Carlinha, por que você tá rindo? Tô te vendo aqui, Carla Leal, maravilhosa. Tá rindo do quê que eu perdi a piada? Quanto a peneirar os ovos. Gente, eu vou ser sincera, tá? Eu não peneiro, porque eu uso sempre ovos muito frescos. E eu nunca tive problema com cheiro nem nada. Mas quer peneirar? Não vai acontecer nada. Você não vai ter um problema por peneirar. Só vai ter que lavar a peneira. É mais uma coisa pra você lavar. Mas pode, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Põe aí se tem alguma dúvida sobre ovos ou açúcar, se ficou entendido tudo sobre os dois ingredientes. Essa live vai ficar salva para vocês salvarem aí, não perderem. Avisa todo mundo do universo que o Café com a Vivi, toda quinta-feira às 8 da manhã, é obrigatório para todo mundo que quer transformar a cozinha da sua casa em um negócio de confeitaria. Se você caiu aqui de paraquedas e não me segue ainda, quando terminar aqui, vai lá e me segue, para não perder um monte de conteúdo. O Bruno gritou ali, sigam a minha mãe. É isso aí, filho. Ah, você tá falando da rinite, Carlinha? Carlinha, estamos em família aqui, é isso. Eu tô passando a mão no nariz, as pessoas vão falar, gente, ela tá tirando caca do nariz? Eu tô falando, não, eu tenho rinite, daí coça meu nariz. É. Ai, gente, certo? Então compartilha com todo mundo de vocês, depois que eu vou deixar salva aqui, compartilha essa live com toda aquela galera que precisa ouvir sobre isso. Toda aquela galera que diminui o açúcar da receita, ai, porque tô achando muito doce. Sabe? Toda a galera que resolve que só tem em casa 2 ovos e não tem 3, então vai fazer assim mesmo, entendeu? Depois reclama, fala que o profissional não passou a receita certa. É ou não é? É, olha eu aqui agora. Depois fala assim, ai, a Vivian mandou uma receita errada, eu fiz e não deu certo. Aí você vai ver a pessoa não pesou os ingredientes, não mediu direito, usou 2 ovos ao invés de 3, tirou metade do açúcar, é ou não é? É, galerinha, eu sei, tamo junto. Adorei a live. Obrigada, Carlinha, linda. Essa aqui, gente, ó, vocês estão vendo a Chocolatier _ Carla Leal? Super profissional, super confeiteira, sigam ela também. Ela é do Rio e ela é maravilhosa também. Maravilhosa também, olha eu falando de mim mesma, né? Muito obrigada, professora linda. Eu que agradeço, gente, por vocês virem comigo aqui às 8 da manhã. Me transporto para uma sala de aula. Não chamo de live, chamo de aula. Boa, Rosária! Live maravilhosa, ótimo. Então deu para entender, gente? Já que vocês não têm mais dúvida, eu vou terminar a aula, vou deixar salva, vou colocar aquela listinha de dos ovos e do açúcar, tá bom? Tudo que contribui ali, tá bom? E aí vocês fazem isso pra mim, tá bom? Vão lá, comenta depois, fala que foi maravilhoso, que eu sou demais, que às 8 da manhã eu já tô toda maquiada pra poder fazer a aula, live, que café com a Vivi é tudo, beleza? Beleza, vou tirar essa última dúvida porque eu vi aqui e não vou conseguir não tirar. Vi, quando falta 5 gramas para completar o peso, o que faz? Depende de qual ingrediente. 5 gramas de ovos não faz diferença.
5 gramas de açúcar não faz diferença. 5 gramas de fermento faz toda a diferença. Entende? 20 minutos. Já vou acabar. Tá bom, gente? Beleza? Então, muito obrigada novamente por estarem aqui comigo. Vou finalizar, vou deixar salva. E aí, depois que eu deixar salvo, vocês vão lá no meu feed, comentam um monte e compartilha com as pessoas que vocês acham que vão ter interesse. Beleza? Obrigada, gente. Obrigada, Carlinha linda. Obrigada, Marcos. Eu não sei se ele ainda tá aqui. Marcos de Barcelona, maravilhoso. Ó, um beijo. E a gente vai se falando, tá? Toda quinta às 8 da manhã, café com a Vivi. Beijinho.